Você que está aí nos assistindo, é um drama para você escolher um bom fundo de investimento? Drama! A gente resolve tudo, a gente quer te ajudar, então vem com a gente, que hoje estamos aqui com Arthur Vieira de Moraes, nossa fonte querida, que ajuda a gente pra caramba aí quando o assunto é investimentos, fundos imobiliários. Então a gente vai falar agora, Arthur, são 4 dicas principais, né? Para escolher um bom fundo imobiliário? Um bom fundo geral. Um bom fundo geral. Geral, vamos falar de tudo aí, não só de fundo imobiliário, vamos falar de tudo aí. Você já falou aqui algumas dicas aí pra mim. Você falou que começa por onde esse fundo investe, certo? Certo. Eu vou começar pela que não deve ser, que é olhar a rentabilidade, escolher pela rentabilidade. Ah, deu tanto no ano passado, então é isso que eu vou escolher. Não é assim que você escolhe. Quando eu compro cota de um fundo, eu comprei uma parte do patrimônio. Então, o que tem no patrimônio do fundo? É aquilo que eu quero investir? Então, a primeira coisa é saber o que tem no patrimônio do fundo. É renda fixa? É renda fixa pré ou renda fixa pós? É fundo imobiliário? Que tipo de imóvel? Se é que tem imóvel? É ação? É um fundo que tem vistas para dividendos, ou para small caps, ou para replicar o Ibovespa? Então, a primeira coisa é entenda onde vai parar o seu dinheiro. Como que a gente entende isso? Onde que eu observo? Relatório gerencial, os administradores e gestores têm que distribuir essa informação, então eu consigo. Tem bastante sites especializados em indústria de fundos e também em fundo imobiliário, que é uma área mais específica desse mercado. Então dá para conseguir informação, é abundante. Legal. A gente vai agora pro segundo ponto que o Arthur falou, que é o histórico do gestor. Por que isso é importante para escolher um fundo? Porque não adianta a gente olhar assim o último ano, e especificamente 2019, foi um ano de muita alta em tudo. A minha filha ganhou mais do que 20% em fundo imobiliário. Minha filha tem 6 anos, 7 anos. Vamos colocar uma foto da filha do Arthur aqui para mostrar para vocês. É possível porque ela nem... Tal pai, tal filha. Ela não pensou em nada. Esse foi um movimento geral do ano passado. Entendi. A bolsa subiu 30%, o IFIX subiu 36%, as small caps subiram quase 60%. Então, 2019, alguém fala, olha, tive 20% de resultado em 2019, não fez nada de extraordinário. Mas onde ela investiu? Foi um fundo só? Um fundo imobiliário só. Olha só. Olha como foi o movimento, tudo subiu no ano passado. O que caiu ano passado? Juros, então quem tem fundo aí teve uma rentabilidade ruim, e o dólar, apesar de ter subido, o resultado geral no ano não é tão grande. Para isso, praticamente tudo. Aliás, o IMAB5, que é aquele índice das NTNBs, ele deu mais do que o Ibovespa. Olha como não foi nada demais essa alta, ela Sim. foi geral, ela foi sistêmica. Sim. Então, olha, 2019 o cara deu 25%, ele é ótimo. Calma, não é assim. E 2018? E 2017? Qual que é um período bom para você olhar? Se o gestor é bom? Olha, não vou dizer que exista um período correto, mas pense o seguinte, a bolsa está subindo há 2 anos, então eu quero saber mais do que 2 anos. Quero saber quando a bolsa estava caindo. Na alta e na baixa. Isso, um período que pegue fase boa e fase ruim. Aí você vai ver se ele teve consistência, se ele conseguiu perder menos na fase ruim. Não é que o fundo tem que ter subido quando a bolsa estava em baixa, por exemplo, em fundo de ações. Mas se ele caiu menos do que a bolsa, isso é um excelente resultado. Se ele conseguiu ganhar ainda com a bolsa em baixa, mais ainda. Fama. Certo. É sinal de que o gestor é bom? Porque hoje a gente tem os gestores tão famosos ali, conhecidos, os FinTwits, né? Não é um sinal de que ele é bom, mas é legal quando o cara dá a cara. No final das contas, não é ele que vai gerir o seu dinheiro. É legal, você acaba se identificando ou não se identificando. É bom que as pessoas se exponham. Mas fama não diz muita coisa em relação a resultados. Muito bem. Então, assim, você estava falando aí de olhar o histórico, né? Esse é um outro ponto. Então, observar qual que é a rentabilidade que esse fundo teve é um outro ponto aí para escolher um bom fundo. Como que você olha esse aspecto? Então, a rentabilidade, eu preciso entender qual é o nível de risco que eu estou disposto. Isso é muito importante nesse momento, porque como o juro caiu muito, todo mundo está tendo que se mexer, sair da renda fixa para a renda variável. É importante entender que você não precisa dar um salto em perfil de risco. Eu estou num fundo super conservador, LEDI e tal. Eu não preciso ir para um multimercado alavancado com derivativos e tudo. Não preciso disso. Tá? Se eu for para um fundo de ação, se eu for para um ETF, se eu for para um fundo moderado, eu já vou provavelmente conseguir retornos maiores sem tanto risco. E no longo prazo, parece estranho isso que eu vou te falar, mas no longo prazo, o que oferece mais risco não costuma oferecer o maior resultado. Sabe aquela história lá isso quem disse, o pessoal da internet que me lembrou. O Rocky Balboa tem uma frase num dos filmes
Fala assim, não importa o quão forte você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Não importa quanto você aguenta tomar porrada. Que legal, muito bom. Na época que tá subindo, a bolsa subiu 30 e o meu fundo subiu 40. Tá bom, você tá batendo forte, mas e o queixo de vidro? Quando vier a Aguentou queda? porrada esse Aguentou fundo? porrada. Então, os investimentos de volatilidade média, tá? Não estou falando lá do DI, isso é outra história. A gente esquece o DI, todo mundo vai ter que ter um pouco de risco na carteira. Eu não preciso ir de cabeça no mais arriscado. Uma volatilidade moderada tende a entregar mais resultado no longo prazo do que o tô rico, tô pobre. E para ver essa porrada aí, uma boa dica talvez, não sei, olhar, por exemplo, 2015, 2016, anos de crise? Anos de crise, isso, como ele se comportou. E aí você vai procurar essa informação e não acha. Opa, ele nem existia nessa época. Às vezes ele existia, fechou um fundo, né? E o histórico fica prejudicado, aí só tem o histórico do fundo da fase boa. Então vai lá, procura um cara que tenha tempo, que tenha histórico. Não é que o cara que não perde, isso não existe, isso não existe. Mas o cara que soube defender. Primeira coisa é preservar o patrimônio. A gente só multiplica o que tem. Se não preservar, você não consegue multiplicar nada. Mas o fundo que tem mais tempo é sinal de que ele é mais recomendável do que um que é mais novinho? Como tem Se ele tiver há 20 anos dando resultados ruins, ele não é recomendável, né? Mas se ele tem resultados consistentes há 20 anos, há 10 anos, 20 anos é muita coisa no nosso mercado, né? Mas há 7, 10 anos, se ele tem resultados consistentes, ele perdeu de vez em quando, mas nunca foi uma perda muito grande e tal, isso já é um bom indicador. Tem que pelo menos, você acha assim, superar o CDI, que é aquela taxa próxima, isso taxa é básica tão dos legal juros, de comentar, Pri. Hoje em dia, eu queria aproveitar para falar de taxa de performance, tá? Geralmente a taxa de performance, mesmo de fundo de ações e multimercado, ele tem o CDI como referência. Não é o Ibovespa. Não é o Ibovespa. Então o cara fala assim, se eu der mais do que o CDI, eu vou te cobrar X% dessa diferença como performance. Não é meio estranho ser o CDI, em vez de ser o Ibovespa? É estranho. É uma sacanagem? Não, estava longe de ser uma sacanagem isso no passado. Porque o CDI era tão alto no Brasil que várias vezes o Ibovespa sequer conseguiu superar o CDI. Então, quando eu, gestor, falava que era o CDI o benchmark, eu estava colocando uma exigência... Benchmark tecla SAP. Benchmark é a referência. Qual que é a minha referência? Se eu der mais do que o CDI, eu vou cobrar a taxa de performance. Era mais difícil bater o CDI do que o Ibovespa, historicamente, no passado. Porque a gente está falando de CDI de 14, que todo mundo lembra, mas já teve CDI de 45 ao ano. 2016 era 14, Tá? Era muito alto no Brasil. Agora que a taxa está baixa, agora está fora de contexto, agora não faz mais sentido. O CDI seria o mínimo que eu teria que esperar ganhar para sair de um fundo conservador e ir para um fundo moderado ou arrojado. Então ninguém deveria me cobrar uma performance porque ele bateu o CDI. É um fundo de ações, então bata o Ibovespa. É um fundo de ações small caps, então bata o índice de small caps da B3. Entendeu? E isso acho que vai acontecer devagar. Então, resumindo, assim, pegar um índice ali que tem uma relação próxima com aquele fundo e tentar comparar ali na história do desempenho desse índice, desse fundo, se ele superou ou não. Porque sabe que a gente tem os ETFs, são fundos passivos. Então tem um tipo de fundo de ação que eles replicam o Ibovespa. Então, Copia. As ações têm 74 ações lá no Ibovespa, ele copia. Exatamente. Então, se o Ibovespa no ano fechou com 31 de alta, que foi mais ou menos o que deu em 2019, o ETF deu a mesma coisa. Se fechou caindo 20, ele vai fechar caindo 20. Vai ser sempre a mesma coisa do que o Ibovespa. Bom, se eu vou pagar a taxa de administração, taxa de performance, eu espero que esse gestor consiga superar o Ibovespa. Tá certo? Sim. E quando cair menos do que o Ibovespa. Então ele foi mais Então você bota lá no eficiente. ETF. Põe no ETF, a taxa de administração é baixinha e não precisa ficar me preocupando. Muito bem, Arthur. Então agora é conhecer os riscos. Nosso último ponto aí para você conseguir escolher o melhor fundo de investimento do seu objetivo, seu perfil. Conhecer os riscos. Aliás, tem a ver, né? Risco com o teu perfil, né? Totalmente. O que não tem mais é aquele perfil que não aceita risco nenhum. Isso não existe. Até porque a gente toma risco o tempo todo na nossa vida cotidiana e precisa aprender que no mercado financeiro é igual. Sabe aquela frase assim, retornos passados não são garantia de retornos futuros? Sim, eu escuto uma vez por dia. Já andou de avião? Cobrindo o investimento. Você já andou de avião? Já. Opa. Quem está assistindo, você já andou de avião? Tinha uma placa na porta do avião escrito assim, pousos passados não são garantia de pousos futuros?
Não, Devia mas ter. podia ter, é isso que eu ia falar, ia ser bom. Devia ter, é a mesma coisa. Só que as pessoas entram no avião Ou atravessar felizes. a rua no passado não é garantia de atravessar a Que rua vai no futuro, né? atravessar Porque de diz que novo. você tem mais mortalidade em trânsito do do que que no avião. avião. Então a gente sabe tomar risco. No mercado financeiro é a mesma coisa, precisa tomar risco. O que não deve tomar é o risco desproporcional ao meu perfil ou ao retorno esperado. Tá? Então o risco desnecessário é aquele que eu tomo o risco e não tenho retorno. Ou então ele até oferece um retorno legal quando tudo dá certo, mas o risco é desproporcional ao meu perfil. Ele me tira o sono. Então não vale a pena fazer esse investimento. Tem muitas formas de analisar isso. Tem risco que é risco de crédito. E inclusive aparece uma no obrigação preço. só essa questão do perfil, é uma obrigação do mercado, de qualquer Só instituição oferecer financeira, pro perfil correto. fazer esse teste de perfil, Isso. né, que é o suitability, que Isso. vai dizer se você é conservador, moderado ou arrojado. Isso aí. Então eu vou olhar lá o perfil de risco do fundo. Se for um fundo, tem a lâmina, o fundo tem o selo Ambima. A Ambima obriga a classificar por níveis de risco, isso já ajuda. Para quem for mais técnico, tem um negócio chamado índice de Sharpe, que ele vai medir o retorno ajustado pelo risco. Um fundo deu retorno de 15, só que com um risco, por exemplo, de 10. O outro deu retorno de 12, só que com um risco de 3. Esse foi mais eficiente, ele deu mais retorno com menos risco. O Sharp, Sim. para explicar, é uma dúvida que é mesma coisa que volatilidade? Não. No índice de Sharpe, o retorno ele é dividido por uma proxy de risco que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão é a volatilidade dos preços, quanto ele desvia da média. Eu pego um histórico, calculo a sua média, então a média é 10. E aí o fundo ele teve hora que foi para 15, teve hora que foi para 7, depois para 15, depois para 7. Quanto que ele desvia da média dele? Esse é o desvio padrão. Quanto mais ele desvia da média, maior o desvio padrão, maior a imprevisibilidade. Eu estou investindo para o longo prazo, eu sei como é, eu não pretendo resgatar no momento de baixa, mas às vezes eu preciso resgatar no momento de baixa. E se eu estou num fundo que a volatilidade é maior historicamente, isso tende a se repetir no longo prazo, e aí eu tenho necessidade de resgatar e peguei uma fase que ele estava muito lá embaixo. É que investidor adora achar que assim, quando tá subindo, Nossa, sobe um coisa mais monte, comum. e fica animado e tal, não sei o quê. Mas é bom falar que assim, quando tá subindo muito, também é sinal de que quando cai E também aí, pode cair muito. A hora de certo? fazer gestão de risco e a maneira mais simples de fazer é diversificar, é a hora que as coisas estão dando certo, não é a hora que começa a dar errado. Não dá mais tempo de gerir o risco quando o risco acontece, tá? Mas o que você falou é muito verdade. Quando as coisas estão subindo, parece que todo mundo quer ir lá e aportar no que está subindo. Você já viu um time que está ganhando, liderando o Campeonato Brasileiro, ele entra com 11 atacantes? Não. Ele está indo bem, ele está subindo, então ele Bota só põe na atacante. defesa. Vai ter sempre meio de campo, vai ter sempre defesa, precisa diversificar, entendeu? E uma carteira bem diversificada, ela vai ter uma parte que está indo mal mesmo quando a outra está indo bem. Por isso que ela é diversificada. Exato. Se tudo está subindo ao mesmo tempo, a diversificação está mal feita, a carteira está mal gerida. Eu achei esse exemplo maravilhoso, porque eu gosto de futebol, acho que o Arthur também, né? Mas assim, faz muito sentido, né? Nenhum técnico em sã consciência bota todos os jogadores no ataque, bota todos os jogadores na defesa, você vai balanceando, né? Sim. E acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando da escolha de um fundo ideal. A escolha de um fundo ideal também passa por isso, né? Você ter ali nuances na sua carteira. E esse fundo é um dos meus investimentos, né? Ele faz parte da minha carteira. Não tem por que eu também pegar todo o dinheiro e colocar só num fundo de investimento. Eu posso ter uma carteira de fundos de investimento. Muito bom. Mais uma vez, Arthur, Valeu, Pri. muito obrigada. Gente, sou fã do Arthur Eu aqui, sou fã eu da declaro aí. Priscila. Então, assim, se você também curtiu nosso vídeo, a nossa conversa, a nossa explicação, por favor, deixa a sua curtida aí, toca o nosso sininho do Investflix, também no Invest News, que é o nosso canal com os programas diários. E também deixa os comentários. A gente gosta de ler opinião também, Legal, né, Arthur? legal. Às vezes, assim, a crítica dói, mas é construtiva, né? Então deixa aí os comentários. Ninguém está acima delas, né? Tem que vir uma crítica de vez em quando. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. E você acompanha todos os nossos conteúdos sempre, tanto de Investflix quanto de Invest News, nossos programas diários todos, no nosso site, o investnews.com.br. Até a próxima.